Como prometido, agora falaremos sobre relações de trabalho na entrevista do repórter Arthur Filho. Com a Lei número 13.429, de 31 de março de 2017, foram alterados alguns dispositivos sobre o trabalho temporário e regulamentadas as relações de trabalho nas empresas de prestação de serviços a terceiro. Nós vamos conversar com a advogada especialista em Direito do Trabalho, a doutora Michele Xavier. Obrigado por atender a Rádio Justiça, doutora Michele Xavier. Eu que agradeço. Com estas alterações na lei, doutora Michele, o funcionário, o trabalhador terceirizado, ele pode ter os mesmos benefícios dos que estão na CLT? Então, o que acontece? Com a modulação dessa lei, vem previsto que a contratante, que é a empresa tomadora dos serviços de um contrato de terceiros, só para explicar rapidamente, nós temos a contratante, que é a tomadora de serviço, e temos a contratada, que é a empresa que vai prestar a mão de obra. Então, a empresa contratante, ela poderá estender ao trabalhador da empresa prestadora de serviço alguns mesmos benefícios que o seletista tem. Então, a Lei 13.429 de 2017, ela deixa claro no seu artigo 5º-A, parágrafo 4, que essa contratante ela poderá estender. Então, vai ficar cargo, quando da confecção do contrato da empresa prestadora de serviço e da tomadora de serviço, poderá ser estendido atendimento médico, ambulatorial, as refeições que são destinadas para os empregados seletistas. Também tem que existir, nas dependências da contratante, um local por ela designado para ter a refeição para os terceirizados. Então, é uma questão que tem que vir previsto no contrato. Com esta alteração, doutora Michele Xavier, como fica a súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho? Então, essa súmula, ela tem a previsão da responsabilidade subsidiária, né? Então, assim, a lei 13.429, ela consolidou o que previsto na súmula quanto à questão da responsabilidade subsidiária, porque a lei agora traz expressamente que a empresa contratante é subsidiariamente responsável pelas obrigações trabalhistas do contrato da prestação de serviço. Então, até então, não existia essa previsão. Quando se falava em responsabilidade pelos encargos trazidos pelos terceirizados, a única previsão que existia legalmente era a súmula 331. Então, assim, por hora, a súmula 331 ela ainda está em validade, né? Porque somente o Tribunal Superior do Trabalho pode revogar essa súmula, porque a súmula ela é produzida pelo tribunal e só o tribunal pode revogar. Por enquanto, ela está previsão ainda, ela ainda é ativa, a súmula, só que ela tem o reforço da lei com previsão dessa responsabilidade subsidiária. Doutora Michele Xavier, com o trabalho terceirizado, existe a subcontratação, que seria esta própria empresa terceirizada que contrata nova mão de obra? É isto? Isso, existe. A lei ela trouxe essa possibilidade da empresa que foi contratada para prestar o serviço, ela pode fazer uma subcontratação. Então, aí a gente já estaria falando numa quarteirização. Mas a lei, ela traz essa possibilidade de acontecer, sim. E este trabalhador subcontratado, ele passa a ter os mesmos direitos que os demais? Então, aí seria uma questão de contrato, porque quem vai fazer o contrato com esse subcontratado já é a empresa terceira. Então, aí a gente já fala em outro contrato. Então, existe um primeiro contrato do tomador com a contratada para prestação de serviços, e essa prestadora de serviços, ela vai subcontratar outros empregados, então aí já vai ser ela contratando esses outros empregados. Então, aí também vai ser uma questão contratual, mas não existe nenhuma obrigação legal de ter os mesmos direitos, a não ser que esteja previsto no contrato. Doutora Michele Xavier, como ficou na Lei 13.429, quando a empresa que ganha uma licitação
contrata uma empresa terceirizada. Se a empresa terceirizada não paga os direitos a esse trabalhador, a que está lá na ponta, a contratante que venceu a licitação, ela é responsável por este pagamento, por este não pagamento também? Então, ela é responsável, mas essa culpa dela, ela vai ter que ser comprovada. Então, assim, na Lei 13.429, qual que é a disposição? Há responsabilidade subsidiária, mas aí quando a gente fala em licitação, tem que haver a comprovação que não houve uma vigilância, é chamada culpa em vigilando. Então, se a empresa de licitação não vigiou aquele contrato que ela fez, se ela não tomou as providências para se certificar que quem ela contratou está prestando um bom serviço, havendo haveres trabalhista, ela vai ser responsável também se houver a comprovação que ela foi negligente nesse sentido, que ela não teve o cuidado que deveria ter tido. Estamos conversando com a advogada especialista em Direito do Trabalho, a doutora Michele Xavier. Ela que fala a respeito do trabalhador terceirizado que pode ter os mesmos benefícios da CLT. A senhora escreveu este artigo, terceirizado pode ter os mesmos benefícios da CLT. E tem dito em seminários e workshops que a nova lei não rasgou a CLT. A senhora pode explicar? Sim, eu tenho esse posicionamento que a nova lei não rasgou a CLT, porque quando a gente fala que rasgou a CLT, dá a entender que não vai ter mais direitos, que a gente vai se falar que não vai existir mais férias, mais 13º, e as pessoas mais simples chegam essa informação e eles não sabem muito bem entender. O que acontece? A regulamentação dos contratos com prestadora de serviços, que é a mais conhecida como terceirização, ela pode sim abrir um campo maior de trabalho. Dependendo da atividade da empresa, a empresa prefere terceirizar por uma questão de logística, porque a terceirização ela não pode ser vista como só para economizar. Eu vou economizar, então vou terceirizar. Não, ela tem que ser vista como uma questão de logística, se é possível terceirizar aquela atividade, quais são os riscos. E quando você fala em rasgar a CLT, dá a impressão que a terceirização é uma coisa ruim. Então, o meu posicionamento é que essa terceirização ela não é ruim do ponto de vista se ela for aplicado conforme está a lei, porque a lei ela traz proteção para o trabalhador. Agora, o que se fala de rasgar a CLT é quando a gente vê muitas questões de fraude. Então, às vezes a empresa fala que está contratando terceirizado, mas tem uma fraude ali naquele contrato. Então, toda e qualquer fraude, ela tem que ser averiguada, nós temos o Poder Judiciário para isso, e através de provas, se houver fraude, ela vai ser descoberta. Agora, dizer que rasgou a CLT, a gente está falando numa norma que, além de ter tem muitas, como que eu posso explicar? A CLT é imensa, então a gente não pode falar rasgou a CLT, não, os direitos primordiais dos trabalhadores continuam, ainda que se fale em terceirização, porque o terceirizado, ele também ele tem direito às contribuições previdenciárias, ele é um segurado da Previdência Social, ele tem direito, como eu disse, pode ser estendido para ele o mesmo atendimento médico que é dado ao seletista, e isso acontece muito, porque como experiência, eu já elaborei contratos de terceirizado que tinha lá a previsão da refeição no tomador de serviço, na contratante, que ele teria o atendimento médico, porque a responsabilidade daquele trabalhador, ele fica no estabelecimento do contratante. Então, quem contratou aquele trabalhador, ele tem que garantir condições de segurança, de higiene, de trabalho salubre, né? Então, assim, dentro das dependências, existem normas que vão proteger o trabalhador. Então, a gente não pode dizer em rasgar a CLT.
Neste artigo, doutora Michele Xavier, a senhora levanta um ponto interessante e a senhora classifica como polêmico, que é a contratação do trabalho temporário. Por que a senhora entende que é um fato polêmico? Então, a polêmica levantada do fato do trabalho temporário é que no final de ano eu tive muitas consultas, agora nesse final nas épocas festivas, eu tive muita consulta no sentido de eu continuo com o trabalho temporário, que eu posso contratar por um prazo certo, ou eu faço contrato intermitente, que aí também já é um assunto que dá bastante pano para manga, podemos dizer assim. Então, eu tive muitas dúvidas se fazia um contrato intermitente, que é aquele contrato que você pode contratar por horas, dias ou mês, com relação ao contrato temporário. Então, teve muita polêmica nesse sentido de qual tipo de contratação fazer. E a maioria optou por continuar com o trabalho temporário, por desconhecer ainda o contrato intermitente. E qual é a melhor saída? Então, para isso, depende muito da atividade, né? Da atividade do empresário. Então, o trabalho temporário, ele é mais visto na questão de se você tem um pedido sazonal, por exemplo. A empresa é acostumada a produzir um número X de produtos e esse número vai triplicar. Então, assim, quando é período sazonal ou um período certo, por exemplo, uma licença maternidade, a contratação geralmente é a do trabalho temporário. Certo. E o intermitente é por pouco... É termitente, né? É intermitente. Intermitente, é por poucos dias. O contrato intermitente, você pode contratar, por exemplo, feiras, né? São Paulo é uma cidade, por exemplo, que recebe muitas feiras. Então, tem pessoas que fecham a contratação por um mês fechado, ou por dias, ou por final de semana, porque é um tipo de contrato que dá para se fazer nesse tipo de eventos, de feira, dá para adequar, entendeu? Dependendo da atividade, ele dá para se adequar àquela situação. Mas ele tem ainda muitos detalhes ainda para ser acertado que o próprio judiciário ainda não sabe como interpretar no futuro, né? Porque nesse trabalho intermitente, como a senhora explicou e ficou bem claro, doutora Michele Xavier, a pessoa, ela só recebe o salário, é isto? É isso, ela recebe o salário e assim, ela vai ter o contrato com um dia certo, né, uma previsão certa. No final desse contrato já tem que se pagar as verbas rescisórias. Então, as férias proporcionais, 13º proporcional, ele é sempre quitado, as verbas rescisórias, no final desse prazo. Então, se a pessoa é contratada por um mês, ela vai receber o salário, mas as férias proporcionais, 13º proporcional, entendeu? As férias rescisórias vai ser quitado nesse momento. Um exemplo, se o trabalhador foi contratado para ir em um determinado local, para trabalhar naquelas semanas que antecedem o Natal e Ano Novo, ali, que é um período mais crítico no comércio. Então, ao encerrar ali 2, 3 semanas de atividade, o empresário tem que pagar todos os direitos proporcionais. Sim, exatamente. Isso mesmo. Ele tem que pagar no fim do prazo, ele tem que pagar as verbas rescisórias. Isso mesmo. Não difere de nada do que já não pode ser existe. Menor e se for menor que um salário mínimo, por exemplo, a questão previdenciária. Se o recolhimento, porque o empregado, o empregador, ele só vai recolher o período que aquele empregado trabalhou. Então, se esse recolhimento for menor que o salário mínimo na hora de recolher o INSS, a Previdência, vai ficar a cargo do empregado recolher o que faltou para o salário mínimo. Então, por isso que ele ainda é um contrato que, não sei se deu para entender, que o que faltou da contribuição previdenciária, o próprio trabalhador vai ter que tirar do bolso para complementar. Então, por isso que o intermitente ainda ele não é bem visto pelos juristas, por conta disso, por situações, por lacunas que ficaram abertas ainda, quem ainda não sabe como vai ser preenchida.
Doutora Michele Xavier, aqui no artigo a senhora fala sobre as reclamações trabalhistas. Com esta Lei 13.429, qual é a tendência de diminuir ou aumentar os casos na Justiça Trabalhista? Então, o que acontece? Na Lei 13.429, ficou previsto que o trabalho temporário poderia se dar, né, em atividades determinadas e específicas, né? Mas não se sabia que esses serviços determinados e específicos, ficou aquela dúvida se podia ser o trabalho fim, né? Porque o contrato temporário, o contrato de terceiro, ele era muito visto para atividade meio. Até então a lei só permitia que fosse, ainda que não existisse lei, o entendimento é que ele só era aplicado para o serviço meio, para atividade meio. O que é a atividade meio? A atividade meio, que é, um exemplo, uma fábrica de balas. Ela poderia contratar um terceiro para embalar as balas, para trabalhar na parte da limpeza, mas ela não poderia contratar ninguém para fabricar a bala, porque é o produto final dela. Então, a Lei 13.429 diz o seguinte, que essa prestação de serviços poderia ser para atividades determinadas e específicas, só que ficou essa lacuna do que seria a atividade específica, determinada e específica. Só que com a reforma trabalhista, que é a Lei 13.467, né, a conhecida reforma, ela ficou mais conhecida como reforma trabalhista, que ela alterou alguns artigos da CLT, ela considerou que esse trabalho terceirizado pode ser atividade fim, né? E sendo atividade fim, vai poder, o trabalhador vai poder receber ordens diretas do tomador de serviço. Então, assim, eu acredito, como que vai ficar as reclamações? Por que eu fiz esse parênteses? Porque as reclamações trabalhistas, 99% quando se fala em terceirizada, é pedindo vínculo com o tomador de serviço. Porque tem essa questão, não, mas eu fui contratado pela empresa terceirizada, mas quem me dava ordens diretas era o tomador de serviço. Então, assim, como que vai ficar as reclamações? O tomador de serviço, ele tem que ter uma pessoa da empresa terceirizada para dar as orientações e essa empresa terceirizada toca os contratados dela, né? Por quê? Porque a reclamação trabalhista pode continuar pedindo vínculo empregatício com o tomador de serviço. Mas não vai ser mais pela atividade. Eu só podia ser contratado para fazer atividade meio e fazer atividade fim, então eu tenho que ser reconhecido como empregado do tomador de serviço. Porque agora vai se poder terceirizar a atividade fim. Então, as reclamações trabalhistas, eu acredito, que vai continuar de vínculo, mas, ao meu ver, não vai ter tanta demanda quanto era quando se tinha essa diferenciação da atividade meio e atividade fim. E evita também os certos chamados oportunismos, né? Sim, com certeza. Porque a gente sabe que existe também. Então, assim, o reconhecimento de vínculo vai ser mais voltado, por exemplo, se tem um contrato com o tomador de serviço e a prestadora de serviço, no contrato vai ter um objeto. Então, aqueles terceirizados, eles foram contratados para aquela tomadora de serviço para prestar um determinado serviço conforme o objeto do contrato. O que não pode haver é uma alteração desse objeto. Então, foi contratado para fazer uma atividade, quando chega no tomador de serviço, o tomador de serviço fala, não, você vai fazer essa outra atividade aqui. Então, aí fica um indício para se pedir vínculo, porque ele está tomando o serviço de maneira diversa do que está no contrato, entendeu? Muito bem, nós conversamos com a advogada especialista em Direito do Trabalho, a doutora Michele Xavier, ela que escreveu um artigo com o título Terceirizado pode ter os mesmos benefícios da CLT. Doutora Michele, muito obrigado pelas explicações da senhora aqui na Rádio Justiça. Eu que agradeço pelo convite. Muito obrigada.
tempo esgotado, repercussão geral de hoje vai ficando por aqui. Programa que teve a apresentação e edição de Lucas Scherer, produção de Camila Rodrigues, trabalhos técnicos de Vidigal Barbosa e Carlos Henrique, coordenação de jornalismo de Arthur Filho, Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal. Continue na Rádio Justiça em 104,7 FM ou pelo www.radiojustiça.jus.br. Até o próximo programa.